Gente, vamos falar do nosso segundo caso de hoje. Em 24 de dezembro, véspera de Natal, um homem colombiano em surto foi morto por policiais militares dentro de um apartamento na região central de São Paulo. Os PMs foram chamados para intervir em um caso de ameaça, mas a situação terminou com mais de 40 disparos contra esse homem e seu cachorro. Esse caso é o que a gente estava trazendo aqui no começo do programa, de que temos imagens, né? Bastante gráficas. A gente optou aqui por mostrar algumas coisas, né? Que a gente está mostrando com blur, um mínimo possível, porque é bastante gráfico, que dá para ter a dimensão aí de toda essa operação, do que é que aconteceu desde a abordagem desse homem, que aparentemente estava em surto, talvez ferindo o próprio cachorro. Uma situação... Então, você sabe, Paulinha, e as pessoas que estão assistindo aqui, a Alessandra Fucoca, que essa é uma das ações mais pavorosas. Olha que eu adoro a polícia, hein, gente? Mas quando eu assisti isso é pavoroso. Mas é pavoroso num nível assim que eu não consigo explicar. Porque se nós estivéssemos aqui agora escrevendo uma ficção, as pessoas iam falar isso... Exagerou. Mas assim, de um jeito que ninguém vai acreditar. Isso não é possível. Aí, você está vendo? A pessoa que não conhece está escrevendo bobagem. Mas isso, de fato, aconteceu. E assim, é chocante todo um despreparo, né? Uma falta de preparo. Eu não sei o que está acontecendo. É um ponto, assim, bastante importante para a gente parar para reflexão, porque muitas pessoas vêm reclamando da letalidade da polícia militar. Ela cresceu de forma absurda. Isso aqui, gente, acontece na véspera de Natal de 2024. Então, a gente está falando num dia, entre aspas, festivo. Isso aconteceu no centro de São Paulo, aonde um vizinho começou a escutar um barulho que parecia um choro para ele. É o que ele vai contar ali para a autoridade policial. Dizendo, olha, eu acho que estão machucando uma criança. Corretamente, né, o Copom tem que enviar, porque ele vai ligar para o 190, uma patrulha, né? Vai enviar agentes da Polícia Militar para fazer uma verificação do que está acontecendo. Quando eles chegam, tem um apartamento no fundo, né? A porta está aberta, tem um homem sentado no chão, ele em nenhum momento se levantou. Ele estava segurando, sim, um cachorro, tinha uma faca, ele estava machucando o cachorro, mas nitidamente é um homem que está em surto. Fora de si. Completamente, ele estava translocado. Possivelmente porque deve ter usado alguma droga, misturado com remédios, com bebidas. E a polícia vai começar, até que bem, a negociar com ele para que ele solte a faca. Ele só tinha uma faca. Era uma faquinha, parecia uma faquinha de uso pequena. doméstico, né? Isso. Uma coisa assim. E ele machucando o cachorro. E ele vai falar, olha, solta a faca, eles vão... Joga a faca, né? Aqui para longe, isso. Afasta a faca. E, de novo, é uma negociação, porque é uma... E vejam só, não é uma negociação simples, porque ele não estava lúcido, ele estava fora completamente louco. Mentais, né? E você não consegue, você não é da mesma forma que você negocia. Eu até fui perguntar depois, né, quando a gente recebeu essas informações... como é que seria, né, essa negociação? Ali a Polícia Militar deveria ter chamado automaticamente o resgate, que é o SAMU. Né, pedido ajuda do SAMU, porque esse homem... um caso médico também, precisa né? Porque ele está em surto. Contenção. Você não está conversando aqui, eu, Paulinha, estou falando com você, está bem. Não, é uma pessoa que ela não está ouvindo. De novo, eu já participei também com eles em várias operações, onde você vai na Cracolândia. Assim, eles nem reconhecem que aquele é um policial. Eles avançam de tanta droga que eles consumiram. Então, assim, são pessoas que precisam... Exatamente. Vão fazer o inesperado, né? Não vão entrar ali em algo razoável, ou seja, não vai dar. Você precisa, talvez, ali de uma medicação, de uma contenção. Sim. E a polícia militar, né? Porque a gente vai ver ali vários policiais, inclusive tinha um oficial, eu acho que, se não me engano, tinham 8 ou 9. Existe, e o Fucoca pode explicar também, que
o avanço progressivo da força policial. A polícia militar é a nossa polícia, gente, ostensiva. O que quer dizer isso? Ela está ali para prevenir, para que o crime não aconteça. Então, ela para conter o crime. A Polícia Civil, ela é a nossa polícia judiciária. Ela vai entrar para investigar, ou no caso dos grupos operacionais, está tendo um rouba-banco, alguma coisa, uma grande, né, um distúrbio, os grupos operacionais vão entrar ali. Então, eles vão ali para conter. Então, eles têm taser, eles têm escudo, eles têm aquelas, tipo uma granada de gás, granada de barulho, de efeito manada, faz aquele barulhão que é para assustar, deixar a pessoa meio... Atordoada. Bala de borracha. Tem um dardo daqueles soníferos que você coloca no tigre, no leão, derruba o leão, sabe? Então. Pronto, aquilo ali seria a solução, né? Salva o cachorrinho. Aí, o que acontece? um Você... tira a vida do que ser até humano. tem uma função Tem até um mais taser. rápida. E aí, o que acontece? Só que a polícia tem taser. Inicia com essa negociação, só para quem não assistiu ao vídeo, a gente dá essa linha do tempo. Então chega, tá essa situação, ele tá no chão, tem um cachorro, ele tá com uma faca, ele machuca o animal e ele parece completamente atordoado. Inicia-se uma negociação, o que faz sentido. Larga a faca, bota a faca afastada, joga aqui na nossa direção. Provavelmente ele está torturando o cachorro, porque os vizinhos relatam que escutam um choro, que eles acham até que é uma Sim. criança. E, na verdade, quem estava chorando era o animal. O Tava cachorro ganindo. estava Sim. sofrendo com a tortura que ele Que estava esse homem ali estava praticando. praticando com o Aí, animal. qual é o próximo passo Então, pra mas pra aí, gente fazer o a tutorial do polícia vídeo, para quem não a assistiu, polícia né? militar precisa garantir a segurança da pessoa que está em surto. Ele tem que garantir, faz parte, né? E dentro do nosso ordenamento jurídico também, a Alessandra está aqui para explicar isso, o bem jurídico mais importante é o homem, depois vem o animal. Sim. Às vezes eu prefiro o animal ao homem, mas... vamos- Muitas vezes, inclusive. Então, mas a gente precisa... As pessoas estão assistindo também vão preferir o cachorro. Então, mas assim, juridicamente então, falando. ali, se tiver que salvar Priorizando alguma a vida desse homem. seria a vida primeiro do homem e depois do animal. Esse é o bem jurídico mais importante. E aí, aquilo vai ser um show de horror, porque são mais de 20 minutos, aonde o taser não funciona. Assim, a quantidade de operações da Polícia Militar e assim, não funciona porque é porcaria, porque não carregou. Assim, também é lógico, se você não colocar o seu celular para carregar, ele não funciona. Então, eu não consigo entender porque é uma arma não letal. Que seria a indicação nesse momento, Takal? Tem vários artifícios, né? A bala de borracha Seria é uma bala, é uma munição, pode ser utilizada porque é um equipamento não letal. O taser, hoje em dia, é a saída mais recomendável. E então você neutraliza, porque o taser, Qual é a ação, assim? ele é pra você explicar ele é o que um é é um tipo de um eu não sei até É os um termos. choque, né? É um choque. É um choque. Vulgarmente falando, é um choque. E é uma arma, sabe? Não é aquele taser que de encostar assim, que você precisa estar no corpo a corpo. Ele vai não é isso? projetar... Dois dardos que, quando eles entram na pele, eles fecham a corrente e é dado um tipo de choque, vamos falar, né, popularmente. E a pessoa desliga completamente o sistema nervoso e ele cai. Tá. Então, Só que ele é passivo de falha, em virtude dos dardos, eles têm que ter uma simetria, pelo menos, acertando um somente não vai funcionar. Se pegar numa roupa, dependendo da roupa que o tomador está, ele não vai fechar o circuito, também então não vai é funcionar. tão simples assim. Não é tão simples, ele tem que ter uma técnica para ser usado, e às vezes nem a própria técnica ela vai surtir o efeito necessário. Qual que é o tamanho dessa faca? Porque quantos Desse policiais tamanho. tinham nessa diligência? Não é possível. Olha, Entendeu? eu vou Que, falar. não é Essa possível operação que me irritou tanto. Eu tantos tinha pego homens- isso aqui, gente, ó. Eu tinha dado uma sapatada nele, eu tinha Olha, armado aquele homem. Difícil Acaba falar com seus meios, já tem difícil uma... falar que só de direito vem de uma diligência dessa, porque quando eu vi esse vídeo, quando a Carla me mostrou o vídeo, primeiro que eu já me embrulhou o estômago, né? Vendo essa cena dele torturando o cachorrinho, depois ser executado com 35 disparos, né? No caso, o ser humano. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, mas será que não tinha um policial ali com coragem
pra tomar essa faca desse homem. Ninguém chegou perto dele. Todos os policiais ficaram na porta do imóvel. Aí tinha esse corredor Essa distância, né? Que dá pra ver nas imagens. E a gente vê na imagem, mas teve um com coragem, com peito, pra falar, eu vou lá tomar a faca dele. Entendeu? Vai lá e dá uma coronhada, dá uma bica nele, um chute, um soco, desarma esse homem, meu Deus. Um bando de desculpa. Eu também fui policial, civil, mas fui policial, né? Não tem como, né? É indefensável. Com certeza, esses policiais militares, eu não conheço o processo, não sei como está o desfecho dessa ação penal, mas é muito fácil. O vídeo fala por si, câmeras corporais e o pior, Carla. Além disso, ainda depois combinaram o que iam falar. Acho que essa é a parte Então, importante da gente trazer. Mas, assim, por que não teve um policial militar que, se estiverem me ouvindo aqui, para mim, um bando de covarde, despreparado. Polícia Militar não precisa de homens assim covardes. Precisam de homens com atitude. Tivesse um homem lá de verdade, macho alfa... Peraí que eu vou resolver isso aqui em 2 minutos. Toma a faca. Mesmo que fique cortado, mesmo que saia com alguma lesão, mas estava muito fácil para desarmar esse homem, gente. Não, eu já eu teria ali desarmado. Quantas operações nós já fizemos com Fukuoka, né, com Garra? Gente, operações perigosíssimas. E, assim, sem nenhum tiro... assim, desarmando, eles desarmam ali as pessoas que estavam, né, numa situação de enfrentamento. O próprio Fukuoka, várias vezes. Assim, quando eu olho... Porque, assim, eu já vivi isso com a polícia, e mesmo com a polícia militar, eu já vi excelentes ações com a polícia militar. Sim. Quando eu olho isso aqui, isso é chocante, Fukuoka. O que é aquilo? É uma execução. Os caras, eles tinham... Sabe o que eu vi ali? Desejo, porque depois eles descarregaram, me corrija se eu estiver falando algum termo de uso de arma errada. Tranquilidade. A linha do tempo. O taser não dá certo. A Paula tá nervosa. Não, pra quem não viu o vídeo, porque a pessoa tá achando, calma. O taser não deu certo. Houve uma tentativa, não dá certo. Retoma-se muito brevemente uma negociação, quando de repente... Ele larga a faca, uma hora ele vai largar a faca, tá? E aí era o momento da polícia militar avançar para tirar, neutralizar, acabou. Pronto. Aí, mas eles, assim, e é chocante porque parece num determinado momento que a polícia militar tava com medo dele, assim. E ele começa a gritar, porque ele tava muito surtado, gente. É assim, chega até... Num determinado momento, você vê o que é a droga, né? Como ela é destrutiva. A pessoa ele começa a gritar, parece que ele está lutando com alguma coisa que é incontrolável dentro dele. Mas era o momento, a polícia estava ali, né? Olhando, nenhum deles estava drogado, então ele, né? Vão lá, é o momento de agora separar, pegar o cachorro, pegar, né, neutralizar esse... Não é isso? Era isso que tinha que fazer? Agora, você descarregar. Eram 3 atirando ao mesmo tempo. 3 porque daí policiais. começam os disparos e você tem esses 3 policiais com muitos disparos, né? Tem até uma situação de recarregar a arma, que dá para ser identificada no vídeo. Eles Ele descarrega uma arma automática. Quem pode falar melhor sobre armamento e tiro é o Fukuoka, mas até qualquer leigo percebe ali que a arma é descarregada e carregada para o segundo round de disparos. Um policial faz Não, isso. gente, uma faca de cozinha, um bando de covarde. O que deveria policiais. ter sido feito ali, Fukuoka? E criminosos também. Analisar todo esse tipo de ocorrência é muito difícil, né? Principalmente nós que somos policiais, que sabemos a complexidade emocional num momento desse. Eu posso levar comparativamente, porque eu acho que essa que é a grande doutrina, né? Esses casos, eles servem para uma única coisa, né? É para não serem repetidos os erros e para que traçamos os acertos como padrão. Sim. Teve um caso que até o policial chama-se Falcão, que ele se traveste ele pega a câmera de um repórter e vai entrevistar o tomador. O tomador tá com uma arma na cabeça, talvez, de uma mulher, eu não lembro direito. E ele se aproxima, não, vou filmar você e tal. E ele é um policial militar. E quando ele chega perto, ele avança na arma, ele segura o tambor
E a arma, como estava desengatilhada, o revólver é uma arma de duplação, ou seja, você tem que puxar todo o mecanismo dele para cada disparo do gatilho para que ele faça o disparo, que é o teu 38 enferrujado. Sim. Quando você segura, se ele não tiver numa situação de engatilhamento, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer o mecânico, porque para fazer o disparo ele tem que girar o tambor, o cão tem que vir para trás e percutir a munição. Ficou um outro caso famoso, ele segura e salva o refém. Olha, Né? Falcão tinha que estar dando aulas para a Polícia Militar. O que é compreensão Não, isso também, né? é uns Do casos, que tá... O duro de ser antigo de polícia É por que a isso gente que eu lembra das coisas. discordo do tempo de acadêmico que os policiais, tanto, e aqui eu falo como um todo, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, o tempo de academia de polícia é muito curto. Então, o que acontece? A gente sabe que nosso sistema de segurança pública precisa de mais agentes. E muitas vezes a gente precisa rápido. E então, o que o Estado faz? Ele abre o concurso, essas pessoas são aprovadas, elas vão para a academia de polícia, no máximo 3 meses, elas já estão na rua. E esses agentes, eles não estão preparados para a rua. Então, eu acredito que a gente tinha que adotar aqui políticas públicas para aumentar o período acadêmico desses jovens que estão ingressando na academia de polícia, seja militar, seja polícia civil, para que a gente tenha, de fato, uma polícia preparada nas ruas. Agora, a gente pega um jovem de 20 anos que acabou de sair do ensino médio, deixa ele 3 meses na academia de polícia, ele mal curtiu a academia de polícia, porque ali ou não é uma escola de uma certa forma, e já coloca aquele jovem na rua e armado. E a gente vê pelas imagens, quem não viu, dá um Google aí, caso colombiano cachorro. Não tem erro, vai aparecer. Caso colombiano cachorro. Agora, as imagens, vamos continuar, que a gente está quase terminando aqui, eu não queria que a gente pulasse essa parte que é importante, que a doutora até trouxe, que foi a questão desse combinado que acontece depois e que também é capturado pela câmera. Traz um pouco, Carla, desse detalhe, acontece? que isso é importante Primeiro, também. A gente vê ali um despreparo, né? Uma execução, mas é um despreparo. Aí, de novo, eles vão... Parece que eles rasgam toda a roupa, né? Do fardamento deles de polícia militar e vão se travestir de criminosos, porque eles vão combinar. Gente, aquilo é uma combinação de um crime. Um fala pro outro, o negócio é o seguinte... Com as câmeras corporais ligadas. Exato, eles estavam com as câmeras... Então, assim, não pode nem dizer que aquilo é inteligência artificial, não. São câmeras da Polícia Militar, tá? Isso tem um processo, tá no TJ, tá lá até, né, o códigozinho do TJ, né, Alessandra? Sim, sim. Aí, o que eles vão fazer? Vão chegar e vão falar assim, ele avançou, não foi, senhores? Nós tivemos que tomar essa ação porque ele avançou. O homem estava no chão, sentado, ele em nenhum momento avançou em policial nenhum. É o que a Alessandra falou. Eles foram covardes. E o pior, eles vão, né, recarregar a arma e o homem já tá morto. Ele é assim, não se mexe, solta a faca. Mas que faca? Ele já não... Depois caído. Justamente. Carla, é perfeita essa sua observação. Enquanto eles estão carregando para fazer o segundo round... O homem tá morto, gente. Ele já estava caído, imóvel. E aí, solta o quê se você já morreu? E aí essa coisa Solta é um o quê, desejo de morto? continuar tirando, Fukuoka. Aquilo é assustador, gente. É assustador. E se eles estavam ali para salvar o cachorro... Vamos todos aqui juntos chorar, porque o cachorro levou 11 tiros. 11 tiros. O homem levou 35, o cachorro levou 11, e fora o gabinete de cozinha, né, também, porque saiu atirando para todo lado, né, porque aquela... É chocante o número de disparos, né, para neutralizar um homem com um cachorro. De Natal... Isso, aí realmente a gente precisa entender qual é o tipo de treinamento, o que está acontecendo, né? E é para a gente acompanhar, né, esse processo, né? Porque... E essa coisa da câmera
corporal, né? Teve uma ampla discussão aqui muita. sobre se é bom, se é ruim. É ótimo, desde que Eu elas... sempre acho Depende bom do nesse caso. Se eu tô trabalhando, Depende do caso. Se eu estou... Depende para quem eu tô defendendo no Advogada, caso. vamos ver. Não, ela é muito importante, dá? gente. Porque vai Depende mostrar, do lado do né? processo Vai eu mostrar. estou. Aqui mostrou. Mas Mostrou aqui, como eu tudo não tô aqui. em A gente nenhum viu lado, tudo. Então, tem imparcialmente alguns casos, falando, eu acho que é válido, sim, as câmeras corporais, desde que elas não sejam manipuladas. Eu já tive um processo que aconteceu a mesma coisa que aqui. Quando isso virou, evidentemente, uma ação penal e foi feito um pedido de diligências para que entregasse as imagens. E o primeiro momento, eles entregam pro juiz essas imagens editadas. Tá? Não entregam a íntegra. Esse conteúdo, eles confabulando que vai falar ou deixar de falar, Paulinha, ele só vem no segundo momento. Porque quando as imagens são entregues para a autoridade judiciária, para o juiz da vara do júri, é entregue com edição. Eles Não cortaram pode. a parte que eles estão combinando e mandaram só o que eles acharam que tinha que mandar. E aí, evidentemente, né, as partes perceberam que houve manipulação nas imagens e mandaram oficiar novamente a Secretaria de Segurança Pública para determinar que o comandante da Polícia Militar entregue integralmente aquelas filmagens. E aí, essas filmagens Só que nós faz temos sentido agora. integralmente, né? Não, você tem que entregar, porque senão você perdeu até a cadeia de custódia. Justamente. Então, assim, isso aqui Pra evitar a quebra de tudo. ele é íntegro, esse material? Não. Tá maior discussão nesse momento. Já é um novo contrato, que agora é um contrato com a Motorola. Até é uma matéria do Metrópolis, né? Tá até muito bem feita, aonde eles vão mostrar como é fácil de ser manipulado, né? Tem uma major que ela vai, inclusive, vai pegar é tipo, sabe aquele chaveirinho que tem De porta RFID, que você... Exatamente, que você... de portão. É, alguma que coisa assim. ela consegue entrar, mexer, então ela troca a data. Gente, é Caramba! um show de horror. E simplesmente você imagina a quantidade de câmeras que nós temos corporais. Então, se você mudou um dia, você não acha aquilo nunca mais. Justamente. E aí, eles mostraram que se você pode, inclusive, subir isso na DOCA, né? Com o nome de um não policial, de um nada. Ou seja, várias... Então, é o seguinte, aquilo que seria, inclusive, para preservação, né, da materialidade, inclusive para ajudar a própria polícia, falar, olha, eu não fiz Sim. nada de errado, É. né? Eu agi da forma correta, as imagens estão aqui. Quem não deve, não teme. Exatamente. Então, assim, é importante, inclusive, porque preserva a segurança O bom do policial. policial. Exatamente. Mas, Agiu conforme... quando você não está na função de um, né? Aí, esse é o problema. E a Axon, ela ligava automática. A Motorola, aí o policial é que tem que acionar. Ele tem Aí eu acho que a diferente. lição, a grande lição que tem que ser tirada com esses erros, independentemente de ficar, né, é lógico que há necessidade de você achar culpados, de você achar, atribuir penalidades, atribuir processos, inquéritos, né, autorias. Eu acho que a grande lição que tem que tomar disso tudo é que realmente a nossa polícia, em parte, ela está mal treinada. Né? Em parte, nós não tem orientação suficiente. Em parte, há equipamento que não está funcionando bem ou que tem que ser melhor utilizado. Talvez, dependendo do equipamento, arrumar o mesmo equipamento. Porque o taser é uma marca, né? O taser não é eletrochoque. não é o equipamento Eletrochoque em si. seria o termo mais correto, porque tem uma marca brasileira. Mas eu acho que a grande lição que tem que se tirar disso é que tem que se buscar mais investimento na polícia. Não estou dizendo que o Concordo. investimento é pequeno, é médio, mas está faltando. Isso eu posso dizer porque, como policial há 36 anos que sou, eu sei o que está acontecendo. Precisa se cuidar melhor do policial. Porque depois que a doutora Verdade. foi policial, ela sabe. Nós entramos na polícia, o investimento no policial é muito pequeno. Né? Há uma tentativa de melhorar. Ela falou muito bem que a minha academia foi 3 meses. Houveram mudanças na Nossa, Polícia 3 Civil. meses é muito A minha pouco, também gente. foi 3 meses. Mas a Polícia Civil, na época atrás, ela foi... Eu não sei quanto está hoje, eu vou dizer Que eu assim. saiba 3 meses. Mas teve uma época que era 1 ano. A Polícia Militar também aumentou. Eu não sei como está hoje, porque às vezes a gente
atualizado por algum treinamento ou por alguma informação, mas hoje eu não estou atualizado. Chegou a ser 1 ano a Academia de Polícia Civil. Sim. E eu acho que a grande lição é essa, né? Onde estão os erros? Não exatamente para por que aquele erro aconteceu, tem que ser feito, mas eu acho que a grande lição é como vamos evitar essas próximas ocorrências. Porque sempre os erros vão haver. A polícia americana é bem paga, a polícia alemã é super bem paga, super bem treinada. E também eles erra. têm erro, mas a escala é bem menor, porque esse investimento ele traz resultado. Então eu acho que... E outra, eu acho que hoje em dia o grande erro que se comete, o maior erro que se comete, que a sociedade, o governo, todos nós erramos como sociedade brasileira, é que a polícia, ela tem que ser muito bem regulada, ela tem que ser fiscalizada, ela tem que ter uma corregedoria fortíssima, tem que ter... Mas o crime, ele tem que ter a mesma medida, se não mais. Se nós temos que investir hoje, nós temos 90% de qualquer coisa para investir, que se invista primeiro no combate ao crime e dentro de uma proporção, porque hoje o crime é muito maior que a polícia. O Brasil hoje é um surto. O Brasil hoje tem índices caindo em alguns estados, mas tem índices na Bahia, em outros estados aí. O Rio de Janeiro, fora de controle. Infelizmente, é uma realidade horrível para nós. Mas São Paulo, por uma questão de ideologia, de coisas que acontecem dentro dos quartéis das delegacias, é uma polícia completamente diferente, é uma polícia ativa, uma polícia combativa, extremamente disciplinada, né? Você pode ver que, embora seja sempre você tem que manter uma distância, porque muitas vezes as pessoas você tinha que ser mais cordiais, mas infelizmente quando você não tem uma postura, não precisa ser rígida, nem violenta, nem ignorante, nem descortês, mas você tem sempre que manter uma suavidade, senão você vira parte. Se você abrir muito o seu coração, vamos dizer, você vira parte. Aí você já não tem mais policial, vítima e autor. Você tem autor, vítima e um imbróglio ali onde você está no meio. Então, o que tem que ser investido é no combate ao crime. Está desproporcional hoje. O combate ao policial, até porque o policial tem endereço, tem nome, ele tem lá todos os dados dele inseridos no sistema, e no lado da criminalidade você comete inúmeros crimes, vai para a audiência de custódia, sai pela porta da frente. Sim. Só não sai na audiência de custódia ou policial ou crimes que estão na mídia, que deram repercussão na mídia. Aí fica preso. Né? Então, eu acho que a grande lição de todos esses erros é entender que nós precisamos melhorar, é entender que tem que ter um investimento, não vou dizer que é pouco, mais uma vez, nem dizer que é pouco, nem dizer que é médio, mas é insuficiente, isso eu posso garantir. Sim. E fazer com que isso se torne um trabalho da sociedade para que o crime seja combatido tanto quanto aos maus policiais. Não adianta você combater os maus policiais, que é necessário, tem que acontecer, e o crime está correndo solto. Você vai criar mais maus policiais, porque o policial é um ser humano. Você imagina você sendo pago, você sendo treinado, você está lá botando a sua vida em risco, sendo que o vagabundo tem mais direito, tem mais proteção, tem um monte mais de liberdades, até, mais libertinagem. Né? Porque o crime pensa que é na empresa. Os grandes facções trabalham que na empresa. E a polícia trabalha com um negócio que é parecido com 50 anos atrás. Então, a gente tem um problema grave, tá vendo? É o que ele falou. Nós precisamos de investimento para os nossos policiais. Mas e se você não investe no policial, você não consegue combater o crime. Porque quem combate o crime são eles. É lógico que ele também está falando aqui muito do nosso judiciário, né? Nós temos bastante queixas. E eu concordo com ele em várias coisas, né? Não é possível que em uma audiência de custódia, uma pessoa que tem não sei quantas passagens, porque não tem interligação dos casos, o juiz simplesmente, ok, vai para casa. Crimes graves, né? Homicídio, tráfico de drogas. Exatamente. Então, isso acontece. Isso tudo é uma grande frustração para a própria polícia também. E quando a gente fala dessas audiências de custódia, quem lida com isso é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar. Né? Porque o militar leva até a autoridade policial. E só apresenta ocorrência para a autoridade judiciária. E quem vai fazer toda a parte burocrática, a burocracia, e aí isso precisa também ficar muito claro para as pessoas, é que a Polícia Civil vive chafurdada em burocracia.
Está errado? Não, não está. A gente precisa dessa burocracia, até Pra porque preservar lá na direitos. frente isso tudo vai virar um processo. E aí tem que estar muito bem feito, porque se uma investigação não é bem feita, lá na frente o processo ele desanda todo. Aí e aí as pessoas falam, mas nossa, aquela pessoa conseguiu sair? Sim, porque foi feito, né? Toda essa fase aqui processual do inquérito foi mal feita. Então, a gente precisa de muitos investimentos. Eu concordo com ele, mais do que nunca, porque a violência que o país se encontra, e mesmo, vamos de novo aqui, São Paulo está bem, mais ou menos, é que a gente está comparando São Paulo com o Rio de Janeiro, e me perdoe os meus amigos do Rio de Janeiro, tenho grandes amigos policiais lá também no Rio de Janeiro, mas em muitos momentos ali o Rio de Janeiro virou um narco-estado, né? Então, assim, está dominado por várias facções. Você é cidadã carioca, né? Não, eu não sou cidadã carioca. Mas ficou muito tempo lá no Rio, né? Aí o Que seguinte, vários amigos criminalistas foram morar no Rio de Janeiro. aí o que Campo acontece? ali grande de trabalho. Mas é uma realidade, é muito difícil hoje para a polícia do Rio de Janeiro. É muito triste quando você escuta de um policial no Rio de Janeiro que ele não consegue entrar em determinada comunidade. Aí eu falo, como que não entra? Ele falou, não tem, é impossível, porque o crime se instalou e se a gente entrar, a gente vai colocar a vida do policial em risco e daquela comunidade em risco, porque eles também se instalam ali. Usam a população como escudo. De escudo, exatamente. Então, assim, e é difícil, geograficamente, quando você olha o Rio de Janeiro, que são muitos morros, Sim. é assim, você precisa de exército. Então, assim, é um absurdo no que o Rio de Janeiro se transformou. O Fukuoka falou muito bem. A Bahia também é assustadora em termos de violência, né? Principalmente em relação a essas facções criminosas também, que é onde eles atuam, né? Principalmente os grupos operacionais. Mas, novamente, nós não podemos... A gente já tem um efetivo que é diminuído. A gente sabe que nós precisaríamos de mais policiais. E tanto na civil quanto na militar. Eu acho que na civil ainda é mais urgente ainda. As proporções, né? A civil é um pouco pior. Aí, o que acontece? E quando a gente olha, a gente não pode ter policiais mal treinados, policiais que tenham esse tipo de perfil. 9 policiais que vão estar ali, né? É um show de horror, assustador. E ainda no final, ainda vão terminar combinando algo errado, eles entraram, desculpa, gente, na linha do crime, se tornaram criminosos. Ou seja, você perdeu mais pessoas, porque daquelas pessoas que estavam nessa operação, elas estão afastadas, estão lá, E desculpa, a Alessandra até pode explicar aqui, não tem IPM, inquérito policial militar. Cometeu o crime, vai ser julgado pela justiça comum. E, olha, Carla, ainda para a gente concluir aí, né, partindo para a conclusão do caso do colombiano com o cachorro, a meu ver, esses policiais, eles não tinham, de fato, a intenção de executar um ser humano ali. A meu ver, esse resultado foi em decorrência do despreparo desses policiais, tá? E digo mais, acho que o Estado também tem responsabilidade na morte desse indivíduo, porque essa morte do colombiano, ela não foi planejada, ela não teve o dolo, eu vou ceifar a vida. Eu saí de casa hoje para matar um colombiano que tá machucando um cachorro. São vários policiais, jovens policiais militares, despreparados, atrapalhados, que não pensaram... Sob uma pressão maluca. Sob uma pressão maluca, exatamente. E ainda tem a questão do cachorro, que acho que muitas vezes, para muitas pessoas, comove mais um animal ser torturado do que um ser humano, tá? Isso acontece. E a gente está falando da polícia militar, de indivíduos que trabalham dia a dia na rua com o ser humano. E mais, a gente está falando de policiais militares que trabalham na região central de São Paulo, tá? Portanto, a meu ver aqui, deviam estar melhores preparados, né? Porque não deve ser uma ocorrência em comum. Responsabilizados e vão ser. Não, e isso não tem serão dúvida. condenados e vão perder, inclusive, vão ser exonerados a bem do serviço público e vão sofrer também processo administrativo disciplinar na Corregedoria da Polícia Militar. Vão perder o cargo, vão perder o réu primário e vão ter que trabalhar com outra coisa, mas
Com a polícia não dá. Talvez eles, quem sabe, eles vão cuidar de cachorro, já que pode ser que o cachorro tenha a dor do cachorro. Eu não sei. Eu fico conjecturando, será que o sofrimento daquele cachorro desvirtuou, né, o raciocínio desses agentes policiais, desses policiais militares, a ponto de eliminar um ser humano para salvar o cachorro? Não sei. Não, mas acabou que nem o Que cachorro matou foi... também o cachorro. Isso, exatamente. Gente. Foi uma Não, coisa tirou completamente Mas proporcional. eu concordo discordando, porque assim, a quantidade de, por exemplo, não é só erros, né? Nesse caso aqui, eu concordo com o Foucault, concordo com você. Ninguém saiu de casa para matar um colombiano e matar um Não cachorro. foi planejado. Mas, gente, olha só, poucos dias antes, né? Um mês, eu acho que antes, não chegou nem a um mês, a gente teve o atentado ao aeroporto de Guarulhos. Lá, e quem vai fazer a execução são policiais militares. Então, assim, tem muitos casos. A gente precisa parar para entender o que está acontecendo. É o caso do Gritzba, que, assim, policiais da ativa. Não é que eram policiais que estavam, enfim, que saíram da polícia. Não, eram todos policiais da ativa e isso é muito preocupante. Outro dia tinha um morador de rua também já ali totalmente controlado, né, deram um tiro nele. Então, assim, são vários, a gente precisa entender o que está acontecendo. A letalidade no estado de São Paulo aumentou muito, né, em decorrência da polícia militar, e para mim isso é falta de treinamento, né, é falta de muitas coisas, né? Nós precisamos, de novo, essas câmeras são importantíssimas. Controle emocional é muito importante. De novo, sabe quem que tinha? Isso não poderia estar no controle da polícia militar. Ué, se eu estou usando isso para te controlar, eu tenho que estar na mão supervisionar, vamos... de um outro órgão, entendeu? De um outro órgão fiscalizador. Então, é o seguinte, a câmera volta cá para mim e não para... Porque é o seguinte, nós estamos aqui num grupo, né? É a história mesmo dos servidores do Discord. A gente que monta o servidor e nós mesmos que vamos moderar. Então, assim, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Então, não, gente, espera um pouquinho. Isso aqui a gente não mostra, isso aqui a gente vai tirar. Não. A fiscalização tem que estar com outro. Até porque a finalidade é criar polêmica, né? Quanto mais polêmica o post, mais a plataforma ganha notoriedade, né? Não, sim, mas, por exemplo, a fiscalização precisa estar Então, com outro órgão. A moderação deles já vai... Não é moderação, moderação né? já vai combinado. contra aquilo que eles estão procurando. Então, se você usa a câmera e o gasto nosso com o volume de recursos que está sendo empregue nas câmeras corporais, que eu entendo que é muito importante, é bastante alto, e é dinheiro, novamente, de imposto que todos nós aqui juntos Sim. pagamos. Então, ele tem que ser bem usado, ele é importante, ele preserva a vida do policial, ele é importantíssimo ali para, sabe? Para entender como para a foram cadeia essas ações, inteira do que aconteceu, para explicar, mas a fiscalização não pode estar na mão da polícia militar. Eu vou usar um exemplo bem simples aqui, bem claro e bem próximo. Eu acho que teria que inventar, né? Teria que se fomentar mais Carlas Albuquerque no Brasil. Por quê? Desses anos meus todos de polícia, de 36 anos de polícia, a única pessoa que me procurou com o propósito de levar para a mídia, para tirar da mídia só as notícias ruins, só os colombianos, só o caso do Mindingo, e trazer mais os casos bons da polícia. A única plataforma, o único programa. Depois agora hoje é mais copiado, né? Mas muitas vezes eu acho que é mais para um fim muito midiático. Copiado. Mas eu acho que não tanto quanto a gente gostaria, né? E que isso traga também até o próprio governo. Tem que ter uma iniciativa. O governo gasta bilhões em propaganda. Por que até hoje não houve um investimento do governo para botar 5 minutos por semana? Para chegar numa caneia, porque o governo tem a autonomia para dizer o que pode ir, ele tem a fonte, que são os próprios policiais, ele é o moderador, que ele pode dizer, eu posso botar isso, aquilo não posso. Por que o próprio governo não investe 5 minutos? Sim. Gasta aí 6 bi, 5 bi, para dizer que a ponte está bonita, que o metrô tá funcionando. Pô, mas por que não põe 5 minutos no horário nobre por semana? Para levar alguns policiais que fazem boas ações, para não depender única e exclusivamente da iniciativa privada, de uma Carla, ou de um outro produtor, ou de uma outra produtora, que são poucas, para que leve, porque a imprensa aberta, desculpa, muitas vezes ela é injusta conosco.
Se você tiver uma coisa que envolve um erro policial, cai repórter até vira repórter ninja. Você sai fumaça, aparece 5 repórteres, cai do poste, cai do teto, aparece do chão, brota do chão, que nem aqueles zumbi caveira de filme de terror. Zumbi. Agora, quando você tem uma boa ação, vai lá, olha que legal, aconteceu, tal, entrevista com a polícia, né, rápido. Então, eu acho que até o próprio Estado tem que difundir o bom, porque não são só esses erros que nós temos. Sim, não, é que a gente hoje está Exato. mostrando Hoje a esses gente Lógico, tá com eles esses têm que ser dois discutidos, casos, eles têm que ser é. combatidos. O mal policial tem que ser combatido diariamente. Só que você tem que ter uma contrapartida disso. Mas é E interessante deixar você tá achar falando, que ladrão Foucault. é filhote da... Não, é coitado, porque que o crime é faz vítima da isso sociedade, no e que o soft policial, o power, cara a que saiu de gente casa vai trouxe, matar né? alguém na Não, machadada. Não, porque jamais. quando a gente mostra o lado bom, você também mostra para eles. Eu lembro que quando a gente começou a gravar, nem eles acreditavam no trabalho deles. Pô, mas isso é o meu trabalho. Porque uma coisa está no teu dia a dia, você está na correria, você não para se olhar. E aí, quando você fala, não, mas isso aqui é o trabalho que você está fazendo. Porque, e assim, a gente ficou muito amigo, eu e o Foucault, que eu até posso contar, porque ele me deu uma canseira danada. Ele olhava pra mim e falava, mas o que você vai gravar Várias vezes comigo? ela foi lá, falou, alguém vem falar mal da Recente, polícia, né? isso aí tá com armação. Ela não é séria. É, Alguma vem falar bem da polícia. Não falar bem, porque a proposta dela não é falar bem da gente. Falar A proposta do que dela é tá assim, eu sendo quero feito. mostrar as ações positivas. Se vocês não tiverem nada pra mostrar, eu não vou conseguir mostrar nada. Então eu tô aqui pra fazer o papel que a imprensa aberta não faz. Porque ela veio lá dos Estados Unidos, veio de toda uma... Lá tem um programa de maior audiência dos Estados Unidos, chama COPS. COPS, é. Que foi o que ela trouxe pra mim como... Que eu nem conhecia, pra dizer a verdade. Que ela trouxe como referência, eu fui entender o que era o tal do COPS. Me deu muita canseira. É 20 e poucos muita. anos de sucesso absoluto esse programa. E aí, mas o que acontece? E é importante, porque quando o policial olha o trabalho que ele faz... E muitos... Porque uma pergunta que eu fazia para todos os policiais é, por que você escolheu ser policial? E todos eles tinham muita dificuldade de me responder isso, porque... Mas eles tinham uma resposta. A única certeza que eu tenho é que eu vou sair de casa, mas não sei se vou voltar. E a própria população não valorizava a sua polícia. Nós precisamos muito da Eu nossa acho que polícia. tem essa questão da valorização Porque mesmo da se população. acontecer alguma coisa conosco aqui, todos nós vamos ligar para a polícia, nós vamos pedir ajuda para a polícia. Então, nós precisamos de uma boa polícia, bem equipada, bem assalariada, entendeu? Que receba, né? Para não ter que incorrer para, sabe, se vender para o crime. É muito triste ver um policial trabalhando a serviço do crime. Ele tem que trabalhar a serviço da Olha, sociedade. eu vou ter que chamar vocês outro dia. Porque O são assunto muitos vai longe. assuntos. Uma coisa abre para levar. Não é verdade? É verdade. E a É gente muito vai ter que grande. conversar outras vezes. Eu sempre digo que